Só tenho um mês de vida. Viaja comigo? Pediu o milionário à faxineira. Mas ele escondia algo que mudaria tudo. A chuva batia forte nas janelas do 30º andar do edifício comercial na Faria Lima. Marina Santos passou o pano úmido pela mesa de vidro mais uma vez, observando as gotas escorrerem do lado de fora. Eram quase 10 da noite de uma terça-feira qualquer de março, e ela ainda tinha 3 andares para limpar antes de ir para casa. Aos 28 anos, Marina conhecia cada canto daquele prédio como se fosse sua própria casa. Há 5 anos trabalhava para a empresa de limpeza que mantinha o edifício impecável para os executivos que chegavam todas as manhãs de terno e gravata sem nunca reparar nas pessoas que garantiam que tudo estivesse perfeito para eles. O som do elevador a fez levantar a cabeça. Era estranho. Normalmente, a essa hora, o prédio estava vazio. Ela viu um homem alto sair do elevador, caminhando devagar pelo corredor. Usava um terno caro, mas amassado, e o cabelo grisalho estava bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos pelos fios várias vezes. Eduardo Monteiro parou na porta do seu escritório e ficou ali parado, como se não conseguisse decidir se deveria entrar ou não. Marina o observou discretamente enquanto continuava limpando. Havia algo diferente nele, uma tristeza profunda que ela reconhecia porque carregava uma parecida há anos. Com licença, disse Eduardo se aproximando dela. Sua voz era rouca, cansada. A senhora trabalha aqui todas as noites? Marina assentiu, um pouco surpresa com a pergunta. Sim, senhor. De segunda a sexta, das 6 às 11. Eduardo a estudou por um momento, e Marina sentiu um arrepio estranho, como se ele estivesse vendo algo nela que ela mesma não conseguia enxergar. Qual é seu nome? Marina Santos. Algo passou pelo rosto de Eduardo. Uma expressão que Marina não conseguiu interpretar. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e depois a olhou novamente. Marina, repetiu, como se estivesse testando o nome na língua. Um nome bonito. Ela sorriu timidamente. Obrigada, senhor. Eduardo Monteiro. Ele hesitou antes de continuar. Marina, posso fazer uma pergunta estranha? Ela parou de limpar e o encarou intrigada. Claro. Eu dissesse que tenho apenas um mês de vida, o que você faria? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Marina piscou várias vezes, sem saber o que responder. Havia algo na forma como ele falou que a fez acreditar que não era uma brincadeira. Eu não sei, senhor. Por que está perguntando isso? Eduardo caminhou até a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo, as luzes dos carros formando listras amarelas e vermelhas nas avenidas molhadas pela chuva. Acabei de sair do médico, disse ele sem se virar. Tumor cerebral inoperável, 4 semanas, talvez 5 se eu tiver sorte. Marina sentiu o coração apertar. Ela não conhecia aquele homem, mas algo na vulnerabilidade dele a tocou profundamente. Sinto muito, murmurou. Eduardo se virou para ela e Marina viu lágrimas em seus olhos. Marina, vou fazer uma proposta que vai parecer completamente maluca. Eduardo voltou a se sentar na poltrona de couro de seu escritório, gesticulando para que Marina se sentasse também. Ela hesitou. Nunca tinha se sentado em uma cadeira tão cara na vida, mas algo no olhar dele a tranquilizou. Eu sempre fui muito focado no trabalho, começou Eduardo olhando para as mãos. Construí essa empresa do zero. Trabalhei 16 horas por dia durante 20 anos. Nunca parei para viver de verdade. Nunca conheci o meu próprio país. Nunca fiz amigos de verdade. Nunca... Ele parou engolindo em seco. Marina podia ver que havia algo mais que ele não estava dizendo. Agora que só me restam algumas semanas, percebi que não quero morrer aqui, neste escritório, sozinho. Quero conhecer o Brasil. Quero ver o que estive perdendo todos esses anos. Marina não entendia aonde aquela conversa estava levando. É uma ideia linda, senhor Eduardo. Tenho certeza de que será uma experiência incrível. Quero que você venha comigo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina teve certeza de que tinha ouvido errado. Como? Quero que você viaje comigo pelo Brasil. 1 mês inteiro. Eu pago todos os seus gastos, mais 200 mil reais para você. Marina sentiu o mundo girar. 200 mil reais era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em 10 anos de trabalho. Era o suficiente para comprar uma casa pequena, para fazer uma faculdade, para mudar de vida completamente. Senhor Eduardo,
Eu não entendo. Por que eu? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento e Marina podia ver que ele estava lutando com algo interno. Porque você me parece ser uma pessoa genuína, disse finalmente. Porque trabalha honestamente, cuida das coisas com carinho, mesmo quando ninguém está olhando. Porque... Ele hesitou. Porque preciso de alguém que seja real. Não quero morrer rodeado de pessoas que só se importam com meu dinheiro. Marina sentia o coração batendo acelerado. A proposta era tentadora demais para ser real, mas ao mesmo tempo assustadora. Eu tenho uma filha, disse ela. Sofia, de 8 anos. Não posso deixá-la sozinha por um mês. Ela pode vir conosco, respondeu Eduardo imediatamente. Será ainda melhor. Quero conhecer o país pelos olhos de uma criança também. Marina balançou a cabeça confusa. Mas, senhor, isso não faz sentido. O senhor nem me conhece. Como pode confiar em mim para uma viagem assim? Eduardo se levantou e foi até o cofre do escritório. Voltou com um envelope grosso e o colocou na mesa entre eles. 50 mil reais, disse. Como adiantamento, para você pensar na proposta. Mesmo que decida não ir, esse dinheiro é seu. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Aquela quantidade de dinheiro poderia resolver todos os seus problemas imediatos. As contas atrasadas, o aluguel, as roupas que Sofia precisava para a escola. Por que está fazendo isso? Perguntou em voz baixa. Eduardo voltou a se sentar, e dessa vez, seu olhar era ainda mais intenso. Porque talvez no final da vida, a gente precise fazer algo que realmente importe, algo que nos conecte com o que há de melhor nas pessoas. Ele pausou. É porque você me lembra alguém muito especial que eu conheci há muito tempo. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como ele a olhava, algo familiar que ela não conseguia identificar. Preciso pensar, disse ela, ainda olhando para o envelope. Claro, leve o dinheiro, vá para casa, converse com sua filha. Se decidir aceitar, nos encontramos aqui amanhã às 7 da noite. Se não, tudo bem também. Mas, Marina, sim, seja qual for sua decisão, não se arrependa. A vida é muito curta para arrependimentos. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas e se levantou. Na porta do escritório, se virou mais uma vez. Senhor Eduardo, o senhor tem certeza sobre o diagnóstico? Ele assentiu tristemente. Infelizmente, sim. Quando o elevador se fechou, Marina encostou na parede e tentou processar o que havia acabado de acontecer. Em uma noite qualquer de trabalho, sua vida inteira havia mudado de direção. Lá em cima, Eduardo ficou olhando pela janela até ver Marina saindo do prédio. Ele tocou o bolso onde guardava uma foto antiga, a única foto que tinha dela quando era bebê. Depois de 28 anos, finalmente tinha encontrado uma forma de conhecer sua filha, mesmo que ela nunca soubesse quem ele realmente era. Marina chegou ao seu pequeno apartamento na cidade Tiradentes quase à meia-noite. O envelope estava queimando dentro da sua bolsa, como se carregasse fogo ao invés de dinheiro. Ela abriu a porta devagar, tentando não acordar Sofia, mas encontrou a menina sentada na mesa da cozinha, fazendo lição de casa sob a luz amarelada da única lâmpada que ainda funcionava. Mãe, você demorou hoje, disse Sofia, levantando os olhos castanhos, tão parecidos com os de Eduardo. Marina pensou de repente, e balançou a cabeça para afastar o pensamento absurdo. Desculpa, amor. Aconteceu uma coisa no trabalho. Marina se sentou ao lado da filha e beijou o topo da cabeça dela. Por que ainda está acordada? A professora passou um trabalho sobre os estados do Brasil. Tenho que escolher 5 para pesquisar. Sofia mostrou o caderno cheio de anotações na letra caprichada. Você já foi em outros estados, mãe? Marina sorriu tristemente. Nunca, Sofia, nunca saí de São Paulo. Nem eu. Seria legal conhecer a praia, né? A Bahia deve ser linda. O comentário da filha fez o coração de Marina apertar. Ela tocou o envelope dentro da bolsa, sentindo o peso das possibilidades. Sofia, se eu perguntasse se você gostaria de viajar pelo Brasil, o que você responderia? Os olhos da menina se iluminaram. Sério, mãe? A gente vai viajar? É só uma pergunta, amor. Eu adoraria. A gente poderia conhecer o Cristo Redentor, as praias do Nordeste, as cachoeiras de Minas Gerais. Sofia parou e sua expressão mudou. Mas a gente não tem dinheiro para isso, né? Marina sentiu uma pontada no peito. Aos 8 anos,
Sofia já entendia as limitações da vida delas. Vai fazer sua lição. Vou preparar um lanche para você. Enquanto Sofia voltava aos estudos, Marina foi para o quarto e despejou o conteúdo do envelope na cama. 50 mil reais em notas de 100. Mais dinheiro do que ela já havia visto junto na vida toda. Ela pegou o celular e ligou para sua irmã mais velha, Carla. Marina, que horas são essas para ligar? Carla, preciso conversar com você sobre uma coisa muito estranha que aconteceu hoje. Marina contou tudo. O encontro com Eduardo, a proposta maluca, o dinheiro. Carla ouviu em silêncio até o final. Marina, você enlouqueceu? Aceitar uma proposta dessas de um homem que você nem conhece? Ele parece ser uma pessoa boa, Carla. E está morrendo. Exatamente, você não sabe se isso é verdade. Pode ser um golpe, pode ser qualquer coisa. E mesmo que seja verdade, por que ele escolheria especificamente você? Era a pergunta que Marina não conseguia tirar da cabeça. Não sei. Ele disse que eu lembro alguém especial. Marina, escuta. Você é minha irmã e eu te amo, mas às vezes você é muito ingênua. Homens ricos não fazem propostas assim do nada. Deve ter segundas intenções. Depois que desligou o telefone, Marina ficou olhando para o dinheiro espalhado na cama. Carla tinha razão. Era tudo muito estranho, muito bom para ser verdade. Mas ao mesmo tempo, havia algo no olhar de Eduardo que a fazia acreditar que ele estava sendo sincero. Ela guardou o dinheiro e foi até a cozinha, onde Sofia ainda estava estudando. Mãe, disse a menina sem levantar os olhos do caderno, esse homem que te fez a proposta, ele é legal? Marina se surpreendeu. Como você sabe sobre a proposta? Escutei você falando no telefone com a tia Carla, desculpa. Sofia finalmente olhou para a mãe. Mas ele pareceu ser uma pessoa boa. Marina se sentou ao lado da filha novamente. Pareceu sim, mas é complicado, Sofia. A gente não pode confiar em estranhos assim. Mas ele está doente, né? Pessoas doentes às vezes fazem coisas diferentes porque sabem que vão morrer logo. A sabedoria precoce da filha sempre surpreendia Marina. Pode ser. E se a gente não for, você vai se arrepender? Marina olhou nos olhos da filha e viu uma maturidade que não deveria existir em uma criança de 8 anos. Sofia havia crescido rápido demais. Havia aprendido a entender o mundo adulto cedo demais. Talvez, admitiu Marina. Então acho que a gente deveria ir. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou na varanda do seu apartamento no Itaim Bibi, olhando a cidade que havia construído junto com sua empresa e pensando na filha que havia abandonado 28 anos atrás. Ele se lembrava perfeitamente daquele dia em 1997. Helena tinha apenas 19 anos quando apareceu no escritório dele, grávida de 6 meses, dizendo que o bebê era dele. Eduardo tinha 24 anos na época. Estava começando a empresa com 2 sócios, trabalhando 16 horas por dia para tirar o negócio do papel. Não posso assumir uma família agora, havia dito para Helena. Estou construindo algo importante. Não tenho tempo nem dinheiro para criar uma criança. Helena havia chorado, implorado, tentado fazê-lo mudar de ideia. Mas Eduardo estava obcecado com o sucesso. Ofereceu dinheiro para ela resolver o problema, mas Helena se recusou. Então você vai ter que resolver sozinha, ele havia dito friamente. Eu não vou estar presente na vida dessa criança. Foi a última vez que a viu. Nos anos seguintes, conforme sua empresa crescia e ele ficava cada vez mais rico, Eduardo às vezes pensava em Helena e na criança. Chegou a contratar um detetive particular uma vez, quando completou 35 anos, mas depois desistiu. Para que remexer no passado? Pensou na época. Só que agora, descobrindo que tinha apenas 1 mês de vida, o passado se tornara a única coisa que importava. O detetive que contratou 2 semanas atrás havia sido eficiente. Helena havia morrido em um acidente de carro quando Marina tinha 15 anos. A menina havia ido morar com uma tia, trabalhado desde cedo para se sustentar, engravidado aos 19 anos, a mesma idade que Helena tinha quando Marina nasceu. O pai da Sofia havia desaparecido quando soube da gravidez, repetindo o ciclo. Eduardo havia ido ao prédio da Faria Lima naquela noite, especificamente para conhecer Marina. Havia subornado o segurança para saber em qual andar ela trabalhava, qual era seu horário. Tinha planejado se apresentar, contar a verdade, pedir perdão, mas quando a viu, tão parecida com Helena, mas com seus próprios olhos castanhos, as palavras fugiram.
Como explicar 28 anos de ausência? Como pedir perdão por ter negado a existência dela? A ideia da viagem havia surgido no impulso. Uma forma de conhecer a filha sem o peso da verdade, pelo menos no início. Talvez durante a viagem ele conseguisse encontrar coragem para contar quem realmente era. Eduardo pegou o telefone e ligou para seu advogado. Doutor Roberto, sou Eduardo Monteiro. Sei que são 2 da manhã, mas preciso que você prepare uns documentos para mim. Eduardo, o que aconteceu? Quero mudar meu testamento. Deixar metade da empresa e todos os meus bens pessoais para uma mulher chamada Marina Santos. Houve silêncio do outro lado da linha. Eduardo, você está bem? Isso é uma decisão muito importante. Estou perfeitamente bem. E Dr. Roberto, quero que você prepare também uma carta. Vou ditar agora, mas só deve ser entregue a ela depois da minha morte. Eduardo ditou uma carta longa, contando toda a verdade sobre quem era, sobre Helena, sobre os erros que havia cometido. Pediu perdão por ter sido um pai covarde. Explicou que a viagem seria sua forma de tentar conhecer a filha que sempre deveria ter amado. Quando terminou de ditar, Eduardo se sentiu um pouco mais leve. Não importava se Marina aceitaria ou não a proposta da viagem. Pelo menos agora ela saberia a verdade e teria recursos para dar uma vida melhor para Sofia, sua neta, que ele também esperava conhecer. Eduardo olhou mais uma vez a foto antiga de Marina bebê que carregava no bolso. Amanhã descobriria se ela havia decidido lhe dar a chance de ser, mesmo que por apenas 1 mês, o pai que nunca conseguiu ser. O telefone tocou às 6 da manhã. Era Marina. Senhor Eduardo, eu aceito. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e terror. Obrigado, Marina. Nos encontramos hoje às 7? Sim, e senhor Eduardo? Diga. Minha filha vem conosco, não negocia. Eduardo sorriu pela primeira vez em semanas. Não faria de outra forma. Marina chegou ao escritório de Eduardo às 7 em ponto, com Sofia ao seu lado. A menina estava usando seu melhor vestido, um azul claro que Marina havia comprado usado, mas que estava impecável. Sofia segurava firme na mão da mãe, os olhos arregalados ao observar o luxo do prédio. Mãe, ele é muito rico mesmo, sussurrou Sofia no elevador. Lembra do que conversamos, Sophie? Vamos ser educadas e gratas, mas não podemos nos deslumbrar. Quando as portas do elevador se abriram, Eduardo estava esperando. Ele havia trocado o terno amassado por roupas casuais, uma calça jeans e uma camisa de algodão branca que o fazia parecer mais jovem. Mas foi o olhar dele quando viu Sofia que chamou a atenção de Marina. Havia algo quase paternal na forma como ele olhou para a menina. Você deve ser a Sofia, disse Eduardo, se agachando para ficar na altura da criança. Sua mãe me contou muito sobre você. Sofia sorriu timidamente. Obrigada por nos convidar para viajar, senhor Eduardo. Nunca saí de São Paulo. Nem eu, acredita? Vamos descobrir o Brasil juntos. Marina observou a interação com curiosidade. Havia uma naturalidade estranha entre Eduardo e Sofia, como se eles já se conhecessem. Eduardo se levantou e mostrou uma mesa cheia de mapas, guias turísticos e roteiros impressos. Passei a noite toda planejando nossa viagem, disse, e Marina notou as olheiras profundas em seus olhos. Pensei que poderíamos começar por Ouro Preto, em Minas Gerais. É a história pura do Brasil, e fica a só 4 horas de carro daqui. Ouro Preto! Exclamou Sofia, batendo palminhas. Estou estudando sobre o período colonial na escola. Então vai ser nossa guia turística, disse Eduardo, sorrindo de uma forma que fez Marina se sentir estranhamente aquecida por dentro. Senhor Eduardo, começou Marina, ainda não entendo por que o senhor escolheu especificamente a gente para essa viagem. Eduardo ficou quieto por um momento, olhando pela janela. Marina, você já teve a sensação de que perdeu algo muito importante e só descobriu isso quando era tarde demais para recuperar? Marina assentiu lentamente. Ela havia sentido isso quando sua mãe morreu, quando percebeu que tinha perdido a chance de ter certas conversas importantes. É exatamente isso que estou vivendo agora. E vocês duas... Não sei explicar, mas sinto que essa viagem vai me ajudar a encontrar algo que perdi há muito tempo. Sofia puxou a barra da camisa de Eduardo. O senhor vai ficar bem? Minha mãe disse que o senhor está doente. Eduardo se agachou novamente, e Marina viu seus olhos se encherem de lágrimas. Não vou ficar bem, pequenininha, mas sabe o que eu descobri?
Às vezes as melhores aventuras acontecem quando a gente não tem muito tempo. A gente aproveita cada momento como se fosse o mais importante do mundo. Sofia assentiu com a seriedade de uma adulta. Então vamos fazer a melhor aventura da sua vida, tá? Eduardo teve que se esforçar para não chorar na frente delas. Prometido. 1 hora depois eles estavam na estrada em direção a Minas Gerais. Eduardo havia insistido em dirigir ele mesmo. Um BMW conversível azul marinho que cortava a Via Dutra como se estivesse voando. Marina no banco do passageiro, Sofia no banco de trás. O vento bagunçando os cabelos de todas elas. "Mãe, olha que lindo!" gritou Sofia, apontando para as montanhas que começavam a aparecer no horizonte. Marina olhou de soslaio para Eduardo. Ele estava sorrindo enquanto dirigia e pela primeira vez desde que o conheceu parecia realmente feliz. "Posso perguntar uma coisa?" disse Marina, quando Sofia adormeceu no banco de trás. "Claro." "O senhor tem família, filhos?" Eduardo apertou o volante com mais força. "Não, nunca me casei, nunca tive filhos. Sempre achei que teria tempo para isso depois." "E não se arrepende?" "Todo dia da minha vida." Eles dirigiram em silêncio por um tempo, o ronco do motor misturado com a respiração tranquila de Sofia dormindo. "Marina?" "Sim." "Obrigado por ter aceitado vir. Sei que deve parecer loucura, mas vocês já fizeram esses dias valerem mais do que anos inteiros da minha vida." Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz de Eduardo que a fazia querer protegê-lo, cuidar dele, mesmo não entendendo bem o porquê. "O senhor parece ser uma pessoa boa, Eduardo. Tem um bom instinto para essas coisas." Eduardo riu baixinho. "Sua mãe também tinha bom instinto?" Marina se surpreendeu com a pergunta pessoal. "Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Mas sim, ela sempre dizia que sabia reconhecer o caráter das pessoas só de olhar nos olhos delas." Eduardo ficou quieto por tanto tempo que Marina pensou que ele não ia responder. "Ela parece ter sido uma mulher especial", disse finalmente. Era, muito especial. Quando chegaram a Ouro Preto, o sol estava se pondo atrás das montanhas, pintando as pedras antigas das ruas em tons dourados. Sofia acordou e ficou boquiaberta com a beleza da cidade colonial. "É como se tivéssemos viajado no tempo", exclamou a menina. Eduardo havia reservado quartos numa pousada histórica no centro da cidade. Enquanto faziam um check-in, Marina observou como ele interagia com Sofia. Havia uma paciência, um carinho que parecia vir de algum lugar muito profundo. "Amanhã vamos visitar as igrejas, as minas de ouro, e vou contar para vocês histórias sobre os inconfidentes", disse Eduardo durante o jantar. "O senhor sabe muito sobre história?" perguntou Sofia. "Eu deveria saber mais sobre muitas coisas", respondeu Eduardo, olhando diretamente para Marina. "Mas nunca é tarde para aprender, né?" Naquela noite, Marina ficou na varanda do seu quarto, olhando as estrelas sobre Ouro Preto. Pela primeira vez em anos, se sentia verdadeiramente feliz. Havia algo mágico naquela viagem, algo que ia muito além do dinheiro ou da aventura. No quarto ao lado, Eduardo estava na janela observando Marina na varanda. Ele queria tanto contar a verdade, queria tanto abraçá-la e pedir perdão por todos os anos perdidos. Mas tinha medo de estragar aqueles momentos perfeitos. Por enquanto, ser um estranho gentil era suficiente. Por enquanto, podia fingir que era apenas um homem rico e doente, conhecendo o Brasil com 2 pessoas especiais. Por enquanto, podia fingir que ainda havia tempo para consertar tudo. O segundo dia em Ouro Preto começou com um café da manhã na praça principal. Sofia estava extasiada com o pão de açúcar mineiro e o queijo fresco, enquanto Marina observava Eduardo com crescente curiosidade. Ele conhecia detalhes sobre a cidade que não constavam nos guias turísticos, como se tivesse estudado profundamente a história local. "Como o senhor sabe tanto sobre Ouro Preto?" perguntou Marina quando Eduardo explicou a Sofia sobre as técnicas de mineração do século XVIII. Eduardo hesitou. A verdade era que havia passado a madrugada lendo tudo que conseguiu encontrar sobre a cidade, querendo impressionar sua filha e neta. Mas não podia dizer isso. "Sempre gostei de história", mentiu. "E quando você sabe que tem pouco tempo, tenta absorver o máximo de conhecimento possível." Eles visitaram a igreja de São Francisco de Assis, onde as obras de Aleijadinho deixaram Sofia sem palavras. Eduardo observava as duas,
Marina explicando para a filha sobre a arte barroca, Sofia fazendo 1000 perguntas, ambas com os mesmos gestos quando ficavam animadas. Mãe, por que a gente nunca viajou antes? Perguntou Sofia, enquanto desciam a ladeira de pedra em direção à próxima igreja. Marina sentiu o rosto esquentar. Porque viagens custam dinheiro, amor. E a gente sempre teve outras prioridades. Mas agora podemos viajar sempre, né? O Sr. Eduardo disse que vai nos dar muito dinheiro. Marina parou de andar. Sofia, não é assim que funciona. O Sr. Eduardo está sendo muito generoso conosco, mas depois dessa viagem voltamos para nossa vida normal. Eduardo, que caminhava alguns metros atrás, ouviu a conversa e sentiu o coração apertar. Se Marina soubesse quem ele realmente era, saberia que nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Mas como contar sem parecer que estava tentando comprar o perdão dela? À tarde, visitaram uma das antigas minas de ouro. Desceram pelos túneis escuros, iluminados apenas por lanternas, e Sofia segurou firme na mão de Eduardo quando ficou com medo. Não se preocupa, pequena, disse Eduardo, e Marina notou como a voz dele ficava diferente quando falava com Sofia. Mais suave, mais carinhosa. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Promete? Prometo. Marina sentiu algo estranho no peito vendo aquela cena. Eduardo parecia tão natural com Sofia, tão paternal. Havia homens que não conseguiam interagir com crianças, mesmo sendo pais, mas Eduardo parecia ter um instinto natural para isso. Saindo da mina, eles se sentaram em um banco de pedra para descansar. Sofia brincava com algumas pedrinhas que havia achado pelo caminho e Marina aproveitou para conversar com Eduardo. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Claro. O senhor realmente nunca quis ter filhos? Porque vejo como você age com a Sofia e parece que seria um pai maravilhoso. Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que havia ofendido ele. Eu fiz muitas escolhas erradas na vida, Marina, disse finalmente. E a maior delas foi achar que tinha tempo infinito para consertar tudo. Trabalho, sucesso, dinheiro. Achei que essas coisas eram mais importantes que família. E agora? Agora sei que um filho, uma família, isso sim é o que realmente importa, mas é tarde demais. Marina tocou gentilmente no braço dele. Nunca é tarde demais, Eduardo. O senhor ainda tem tempo para construir relacionamentos importantes. Eduardo olhou nos olhos dela, e Marina viu tanta dor ali que quase chorou. Obrigado por dizer isso, mas alguns erros são grandes demais para serem perdoados. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marina e Eduardo ficaram conversando na varanda da pousada. O vinho tinto mineiro havia soltado a língua de ambos e, pela primeira vez, Marina se sentiu realmente confortável com ele. Conta para mim sobre a Sofia, disse Eduardo. Como foi quando descobriu que estava grávida? Marina suspirou. Foi assustador. Eu tinha 19 anos. O pai dela sumiu quando soube da gravidez. Fiquei sozinha, trabalhando em 2 empregos para conseguir me sustentar durante a gestação. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas sabe o que é engraçado? No momento que ela nasceu, e eu a vi pela primeira vez, soube que tudo havia valido a pena. Que ela seria a coisa mais importante da minha vida, independente de qualquer outra coisa. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele havia perdido exatamente isso. O momento de conhecer sua filha, de segurá-la nos braços, de descobrir que o amor por um filho é diferente de qualquer outro amor no mundo. Você é uma mãe incrível, Marina. Faço o que posso. Não é fácil criar uma filha sozinha, mas ela é minha razão de viver. Eduardo bebeu mais um gole de vinho, juntando coragem. Marina, posso contar uma coisa para você? Algo que nunca contei para ninguém? Marina assentiu. Eu tive uma chance de ter uma família uma vez. Há muitos anos. Uma mulher apareceu grávida dizendo que o filho era meu. Marina sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? Eu a mandei embora. Disse que não tinha tempo nem interesse em ser pai. Que ela resolvesse sozinha. Marina ficou quieta, processando a informação. Você se arrepende? Todo santo dia. E sabe qual é a pior parte? Nunca mais a procurei. Nunca soube se ela teve o bebê, se precisou de ajuda, se eles ficaram bem. Marina sentiu uma tristeza profunda por Eduardo. Por que está me contando isso? Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Porque você e a Sofia me fazem lembrar do que eu poderia ter tido. Do que joguei fora por orgulho e ambição. E porque
porque vocês duas estão me dando a chance de experimentar, mesmo que por pouco tempo, como seria ter uma família. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo, desculpa, não queria te deixar triste. É que estar com vocês está sendo o melhor momento da minha vida e, ao mesmo tempo, me faz perceber tudo que perdi. Marina se levantou e, num impulso, abraçou Eduardo. Ele ficou tenso por um momento. Depois retribuiu o abraço com uma intensidade que a surpreendeu. Nunca é tarde demais para ser uma pessoa melhor, sussurrou Marina no ouvido dele. E você está sendo maravilhoso conosco. Eduardo fechou os olhos, respirando o perfume dos cabelos de Marina. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se ela soubesse a verdade. Se ele pudesse contar que ela era sua filha, que Sofia era sua neta, que finalmente havia encontrado sua família. Mas o medo era maior que a coragem. Medo de perder aqueles momentos perfeitos. Medo de ver ódio nos olhos dela, quando soubesse de todos os anos que ele havia roubado delas. Por enquanto, ser um estranho gentil era suficiente, mesmo que estivesse matando ele por dentro. No terceiro dia da viagem, eles deixaram Ouro Preto em direção a Salvador. Eduardo havia sugerido pegar um voo, mas Marina insistiu que fizessem a viagem de carro. Queria que Sofia visse a mudança gradual da paisagem pelo caminho. O que ela não sabia era que Eduardo havia concordado imediatamente porque também queria prolongar cada momento ao lado delas. Durante as 12 horas de estrada, parando em cidades pequenas para almoçar e descansar, Eduardo observou Marina e Sofia interagirem. A forma como Marina penteava o cabelo da filha quando parava para fazer xixi, como explicava pacientemente cada paisagem nova que Sofia apontava, como cantava baixinho para ajudar a menina a dormir no banco de trás. Você foi criada por quem depois que sua mãe morreu? Perguntou Eduardo quando Sofia adormeceu novamente. Minha tia Carla, irmã mais velha da minha mãe. Ela já tinha 3 filhos, então eu era mais um fardo do que qualquer outra coisa. Marina olhava pela janela perdida nas memórias. Não que ela fosse ruim comigo, mas nunca me senti realmente parte daquela família, sabe? Eduardo apertou o volante. Se ele tivesse assumido a paternidade, Marina nunca teria passado por isso. Nunca teria se sentido como um fardo. E seu pai, você conheceu ele? Marina balançou a cabeça. Minha mãe nunca quis falar sobre ele. Só dizia que ele era um homem que não estava pronto para ser pai e que tinha feito a escolha dele. Ela riu sem humor. Durante muito tempo eu achei que era culpa minha, que eu tinha alguma coisa errada que fazia os homens fugirem. Eduardo teve que parar o carro no acostamento. Saiu sem dizer nada, fingindo que precisava verificar os pneus, mas na verdade estava lutando contra a vontade de vomitar. As palavras de Marina eram como facadas no peito. Eduardo, você está bem? Marina desceu do carro preocupada. Estou. Só precisava de ar fresco. Marina se aproximou dele. Você está muito pálido. Quer que eu dirija um pouco? Eduardo a olhou. Sua filha, tão bonita, tão forte, tão generosa, apesar de toda a dor que ele havia causado indiretamente na vida dela. Como ela podia se oferecer para ajudá-lo quando ele era a origem de todo o sofrimento dela? Marina, Ele começou, querendo contar tudo, querendo pedir perdão, querendo explicar. O que foi? Eduardo perdeu a coragem. Nada. Vamos continuar. Chegaram a Salvador no final da tarde. Eduardo havia reservado uma suíte com vista para o mar no Hotel Vila Bahia, no Pelourinho. Quando Sofia viu o oceano pela primeira vez, gritou de alegria e saiu correndo em direção à praia. Mãe, Eduardo, olhem que lindo, a água é azul de verdade. Marina e Eduardo riram correndo atrás dela. Na areia, Sofia tirou os sapatos imediatamente e começou a brincar com as ondas. Marina fez o mesmo, e depois de um momento de hesitação, Eduardo também. Nunca pensei que fosse sentir areia entre os dedos dos pés aos 45 anos, disse Eduardo sorrindo. Tem muita coisa que você ainda pode fazer pela primeira vez, respondeu Marina, molhando os pés na água do mar. Naquela noite, jantaram em um restaurante típico baiano. Sofia experimentou acarajé pela primeira vez e fez uma cara engraçada com o tempero forte, fazendo todos rirem. Eduardo observava cada detalhe, como Marina cortava a comida da filha em pedaços pequenos, como Sofia imitava os gestos da mãe, como as duas eram incrivelmente parecidas quando sorriam.
Eduardo, disse Sofia de repente, você tem foto de quando era criança? Tenho algumas, por quê? Queria ver como você era. Aposto que era um menino travesso. Eduardo riu. Era sim. Minha mãe vivia correndo atrás de mim. Sua mãe ainda é viva? Perguntou Marina. Não. Morreu há 5 anos. Câncer. Sinto muito. Ela morreu sem conhecer netos, disse Eduardo olhando diretamente para Sofia. Sempre disse que queria ver a família continuar, mas eu estava sempre muito ocupado para dar isso a ela. Sofia se levantou da cadeira e foi abraçar Eduardo. Se eu fosse sua neta, você seria o vovô mais legal do mundo. Eduardo fechou os olhos, abraçando a menina com força. Se ela soubesse que realmente era sua neta... Obrigado, princesa. Você seria a neta mais especial do mundo também. Marina observou a cena com um sorriso, mas havia algo estranho na intensidade do abraço entre Eduardo e Sofia. Era como se os dois estivessem se despedindo, não se conhecendo. Mais tarde, quando Sofia estava dormindo, Marina e Eduardo caminharam pelas ruas de pedra do Pelourinho. A música saía dos bares, misturada com o cheiro de dendê e o som distante das ondas. Eduardo, posso fazer uma pergunta mais pessoal? Claro. Essa mulher que apareceu grávida há anos, você alguma vez pensou em procurar ela? Em saber o que aconteceu? Eduardo parou de andar. Eles estavam em frente a uma igreja antiga, iluminada pelas luzes amarelas da rua. Pensei. Muitas vezes. Mas sempre arrumava uma desculpa para não ir atrás. Que tipo de desculpa? Que ela devia ter refeito a vida, encontrado alguém melhor, que eu só atrapalharia, que talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam. Marina se virou para encará-lo. Ou talvez você tivesse medo de descobrir que tinha perdido algo importante. Eduardo a olhou nos olhos e Marina viu tanta dor ali que sentiu vontade de chorar. Talvez, admitiu ele. Eduardo, você sabe o nome dela? Eduardo hesitou. Contar o nome de Helena seria dar uma pista sobre sua verdadeira identidade. Helena, disse finalmente. O nome dela era Helena. Marina ficou muito quieta. Eduardo percebeu a mudança. Algum problema? Não, é que esse era o nome da minha mãe. Eduardo sentiu o mundo girar. Claro que Marina sabia o nome da própria mãe. Como ele havia sido tão descuidado? Que coincidência, conseguiu dizer, tentando soar casual. Marina continuou olhando para ele com uma expressão estranha. É uma coincidência muito grande, não acha? Eduardo sentiu o coração disparar. Marina estava começando a desconfiar. Ele precisava desviar o assunto. Muitas mulheres se chamavam Helena naquela época, disse. É um nome comum. Marina assentiu devagar, mas Eduardo percebeu que ela não estava convencida. Voltaram para o hotel em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eduardo sabia que estava chegando o momento de contar a verdade. As coincidências estavam se acumulando, e Marina era inteligente demais para não começar a juntar as peças. Mas como contar? Como explicar 28 anos de abandono? Como pedir perdão por ter negado a existência dela? E mais importante, como garantir que mesmo depois de saber a verdade, Marina e Sofia continuariam na vida dele pelo tempo que lhe restava? No elevador do hotel, Sofia pegou na mão dos dois. Vocês dois estão muito quietos. Aconteceu alguma coisa? Marina e Eduardo se entreolharam. Não, amor, disse Marina. Só estamos cansados da viagem. Mas Eduardo sabia que não era cansaço. Era o peso dos segredos que estava se tornando pesado demais para carregar. Em algumas horas, tudo poderia mudar. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Ficou na varanda do hotel, olhando o mar de Salvador sob a luz da lua, tentando organizar os pensamentos. Muitas coincidências estavam acontecendo para serem apenas coincidências. Eduardo apareceu do nada na vida dela. Um homem rico, sem família, com 1 mês de vida, que a escolheu especificamente para uma viagem pelo Brasil. Que sabia detalhes sobre sua personalidade antes mesmo de conhecê-la direito. Que interagia com Sofia como se fosse... Marina balançou a cabeça. Estava imaginando coisas. Mas então lembrou da conversa sobre a tal Helena. Eduardo havia ficado visivelmente perturbado quando ela mencionou que esse era o nome de sua mãe. E havia algo na forma como ele olhava para Sofia, algo que ia além de carinho por uma criança estranha. Marina entrou no quarto e ligou o laptop que Eduardo havia emprestado para ela.
Digitou Eduardo Monteiro, construtora São Paulo, no Google. As informações apareceram imediatamente. Eduardo Monteiro, 45 anos, CEO da Monteiro Construções, uma das maiores empresas do setor no Brasil. Valor estimado do patrimônio, 200 milhões de reais. Nascido em São Paulo em 1980. Nunca casado, sem filhos conhecidos. Marina rolou a página e encontrou uma entrevista de 5 anos atrás na revista Exame. Eduardo falava sobre sua trajetória profissional, sobre como havia construído a empresa do zero a partir dos 24 anos. 1997. Ele tinha 24 anos em 1997. Marina sentiu o coração disparar. Em 1997, sua mãe Helena tinha 19 anos e estava grávida dela. Helena havia morrido sem nunca revelar quem era o pai de Marina, mas tinha guardado algumas coisas em uma caixa que Marina herdou. Com mãos trêmulas, Marina pegou o celular e ligou para a irmã. Carla, sou eu. Marina, são 3 da manhã. O que... Carla, preciso que você faça uma coisa para mim. Lembra da caixa com as coisas da minha mãe que está guardada no seu sótão? Lembro. Marina, o que está acontecendo? Preciso que você procure se tem alguma foto, algum documento, qualquer coisa que possa ter o nome do meu pai. Houve silêncio do outro lado. Marina, você está bem? Por que essa urgência? Marina olhou pela janela em direção ao quarto de Eduardo. Acho que encontrei ele. Carla levou 2 horas para revirar a caixa e ligar de volta. Nesse tempo, Marina havia pesquisado tudo sobre Eduardo na internet. Fotos antigas, artigos sobre a empresa, entrevistas. Em uma foto de 1998, Eduardo estava em uma festa de lançamento de um empreendimento. Ele era jovem, bonito, ambicioso. Exatamente como sua mãe havia descrito o pai dela nas poucas vezes que tocou no assunto. Marina, a voz de Carla estava tensa. Encontrei uma foto. Como assim? Uma foto da sua mãe com um homem jovem. No verso está escrito Eu e Eduardo, 1997. Marina, acabei de procurar esse Eduardo Monteiro no Google. É ele, não é? Marina se sentou na cama, sentindo o mundo girar. É. Meu Deus, Marina, você tem certeza? Não tenho certeza de nada, mas faz muito sentido, Carla. Muita coisa faz sentido. Depois que desligou, Marina ficou parada no escuro do quarto por muito tempo. Sofia dormia profundamente na cama ao lado, completamente alheia ao furacão emocional que estava acontecendo no coração da mãe. Se Eduardo realmente fosse seu pai, isso mudava tudo. A proposta da viagem não era a generosidade de um estranho. Era a culpa de um pai ausente tentando compensar 28 anos de abandono. O carinho com Sofia não era afeição por uma criança estranha. Era amor de avô pela neta que nunca conheceu. E pior, Eduardo sabia quem ela era desde o primeiro momento. Sabia que ela era sua filha e não havia contado nada. Marina sentiu raiva, traição, mas também uma tristeza profunda. Durante 28 anos ela havia se perguntado sobre seu pai. Havia imaginado 1000 vezes como seria conhecê-lo, o que diria para ele se ele se arrependia de tê-la abandonado. Agora ele estava ali a poucos metros dela, fingindo ser um estranho. Marina olhou para o relógio. 5 da manhã. Em algumas horas, Eduardo bateria na porta dela com um sorriso, perguntando se estavam prontas para conhecer as praias da Bahia. E ela teria que fingir que não sabia de nada, até decidir o que fazer com essa informação. A pergunta era, confrontá-lo imediatamente ou deixar que a farsa continuasse? Marina pensou em Sofia, dormindo inocentemente. Sua filha estava adorando Eduardo, havia se afeiçoado a ele de uma forma que não acontecia com estranhos. Se Eduardo realmente fosse seu avô, Sofia tinha o direito de conhecê-lo, mas também tinha o direito de não ser enganada. E Marina não sabia se conseguiria perdoar 28 anos de abandono, mesmo que Eduardo estivesse tentando compensar agora. Às 7 da manhã bateram na porta. Marina abriu e encontrou Eduardo com um sorriso no rosto, segurando uma bandeja com café da manhã. Bom dia. Trouxe café baiano para vocês experimentarem. Marina o olhou nos olhos. Seus olhos, ela percebeu agora, e viu um homem que carregava segredos pesados. Bom dia, Eduardo, disse, tentando soar normal. Sofia ainda está dormindo. Sem pressa. Pensei que poderíamos conversar um pouco antes dela acordar. Marina sentiu o coração acelerar. Ele ia contar?
Finalmente ia revelar quem era. Eles se sentaram na varanda do quarto, com o mar de Salvador se estendendo até o horizonte. Marina, começou Eduardo. Ontem à noite eu fiquei pensando em tudo o que conversamos. Sobre família, sobre segundas chances, sobre... Sobre o que, Eduardo? Ele a olhou diretamente nos olhos. Sobre como algumas vezes a vida nos dá oportunidades que não merecemos. E sobre como devemos aproveitá-las, mesmo que seja tarde demais. Marina esperou, mas Eduardo não disse mais nada. É só isso que queria conversar? Eduardo hesitou, claramente lutando com algo interno. Por enquanto é só isso. Marina assentiu, tentando esconder a decepção. Ele havia tido a chance perfeita de contar a verdade, e tinha escolhido continuar mentindo. Eduardo, disse ela, decidindo testar as suspeitas. Posso fazer uma pergunta sobre aquela mulher, a Helena? Eduardo ficou tenso. Claro. Como ela era fisicamente? Por quê? Curiosidade. Já que ela tinha o mesmo nome da minha mãe. Eduardo ficou quieto por muito tempo. Quando respondeu, sua voz estava rouca. Era linda. Cabelos castanhos, olhos verdes, sorriso que iluminava qualquer lugar. Era muito parecida com você. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Não era mais coincidência. Era confirmação. Eduardo era seu pai, e ele sabia disso desde o primeiro momento. Obrigada por me contar, disse ela, se levantando. Vou acordar a Sofia. Temos um dia longo pela frente. Eduardo a observou entrar no quarto, sem saber que Marina havia descoberto tudo. E sem saber que agora teria que decidir se daria a ele a chance de ser o pai que nunca foi, ou se protegeria Sofia e ela mesma de mais uma decepção. O dia em Salvador seria decisivo para o futuro de todos eles. O dia em Salvador começou tenso. Marina mal conseguia olhar para Eduardo sem sentir um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, confusão. Sofia, percebendo o clima estranho entre os adultos, ficou mais quieta que o normal durante o café da manhã. Vamos conhecer o elevador Lacerda hoje? Perguntou a menina, tentando animar o ambiente. Claro, princesa, respondeu Eduardo, mas Marina notou que até mesmo o carinho dele com Sofia agora parecia diferente. Mais urgente, mais desesperado. Passaram a manhã visitando os pontos turísticos do Pelourinho. Eduardo continuava sendo atencioso e gentil, mas Marina percebia que ele estava nervoso. Várias vezes, ela o pegou olhando para ela com uma expressão de quem queria dizer algo importante. Durante o almoço em um restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos, Marina decidiu que precisava confrontá-lo, mas não na frente de Sofia. Eduardo, disse ela quando a menina foi ao banheiro, precisamos conversar, a sós. Eduardo empalideceu. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Quando Sofia voltou, Marina inventou uma desculpa sobre precisar comprar remédios e pediu para Eduardo ficar com a menina na praia do hotel enquanto ela resolvia algumas coisas. Eduardo concordou, claramente apreensivo. Uma hora depois, Marina voltou e encontrou Eduardo e Sofia construindo castelos de areia. A cena era tão natural, tão bonita, que por um momento ela quase esqueceu da raiva que sentia. Sofia, amor, disse Marina, que tal você ir tomar um banho e descansar um pouco? Preciso conversar com o Eduardo sobre a continuação da viagem. Sofia assentiu e correu para o hotel. Marina e Eduardo ficaram sozinhos na praia, o som das ondas preenchendo o silêncio tenso entre eles. Marina, começou Eduardo. Não, Marina o interrompeu, virando-se para encará-lo. Agora eu falo, e você escuta. Eduardo assentiu, preparando-se para o pior. Eu sei quem você é, Eduardo. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Eduardo sentiu as pernas amolecerem. Marina, eu sei que você é meu pai. Sei que a Helena que você mencionou era minha mãe. Sei que você sabia quem eu era desde o primeiro momento que nos encontramos naquele prédio. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo. Como descobriu? Que diferença faz? O importante é que descobri. Marina sentia lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. 28 anos, Eduardo. 28 anos eu me perguntei quem era meu pai. 28 anos eu carreguei a dor de ter sido abandonada. E você? Você aparece fingindo ser um estranho generoso. Marina, por favor, deixe eu explicar. Explicar o quê? Marina gritou, não se importando com quem pudesse ouvir. Que você negou minha existência quando nasci.
que nunca se importou em saber se eu estava bem, que nunca procurou saber se sua filha precisava de alguma coisa? Eduardo estava chorando agora, sem se importar com as lágrimas que escorriam pelo rosto. Você tem razão. Você tem toda a razão de estar com raiva. Eu fui um covarde e um egoísta. Abandonei você e sua mãe porque achei que minha empresa era mais importante que minha família. E agora? Agora que está morrendo, resolve aparecer para aliviar sua consciência? Não! Eduardo se levantou desesperado. Não é para aliviar minha consciência. É porque finalmente entendi o que realmente importa na vida e quis conhecer minha filha antes de morrer. Marina riu sem humor. Conhecer sua filha? Eduardo, você passou 3 dias fingindo ser outra pessoa. Como isso é conhecer sua filha? Porque eu sabia que se contasse a verdade desde o início, você nunca me daria uma chance. E eu precisava ter pelo menos alguns momentos sendo seu pai, mesmo que você não soubesse. Marina balançou a cabeça incrédula. Você acha que ser pai é fingir ser outra pessoa? Ser pai é estar presente. É assumir responsabilidades, é não abandonar uma criança. Eu sei que não mereço ser chamado de pai. Mas Marina... Eduardo se aproximou dela, implorando. Esses 3 dias foram os melhores da minha vida. Ver você, conhecer minha neta, perceber que mulher incrível você se tornou apesar de tudo que fiz de errado. Sofia não é sua neta, Marina explodiu. Você perdeu o direito de chamá-la assim quando me abandonou. Você perdeu o direito de ser parte da nossa família. Eduardo recuou, como se tivesse levado um tapa. Marina, por favor. Eu sei que não posso desfazer o passado, mas posso tentar compensar o futuro. Posso cuidar de vocês. Posso garantir que Sofia tenha todas as oportunidades que eu não dei para você. Com dinheiro? Você acha que dinheiro conserta 28 anos de abandono? Não, eu sei que não. Mas é tudo que tenho para oferecer agora. Marina o olhou com uma mistura de pena e raiva. Sabe o que é mais triste, Eduardo? Não é nem o fato de você ter me abandonado. É o fato de você ter aparecido agora mentindo. Se você tivesse chegado em mim e dito, Marina, eu sou seu pai, me perdoe, talvez eu conseguisse perdoar. Mas você mentiu de novo. Escolheu a mentira de novo. Eduardo se ajoelhou na areia da praia, soluçando. Eu estava com medo. Com medo de você me odiar, com medo de perder a chance de conhecer vocês. Eu sei que fui covarde de novo, mas... Levanta, Eduardo, disse Marina, cansada. Não vai ser se ajoelhando na areia que você vai consertar isso. Eduardo se levantou, limpando as lágrimas. O que você quer que eu faça, Marina? Me diga o que posso fazer para tentar consertar isso. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando o mar. Primeiro, você vai contar a verdade para a Sofia. Ela tem o direito de saber quem você é. Eduardo assentiu. Segundo, você vai parar de mentir. Sem mais teatros, sem mais fingimentos. Se vamos continuar essa viagem, vai ser com a verdade entre nós. E terceiro, Marina o olhou diretamente nos olhos. Terceiro, você vai ter que aceitar que talvez eu nunca consiga te perdoar completamente e que talvez Sofia também não queira ter um avô que apareceu na vida dela mentindo. Eduardo assentiu, engolindo o choro. Eu aceito tudo isso. Só me dê uma chance de tentar ser o pai e avô que deveria ter sido desde sempre. Marina suspirou. Temos que voltar para o hotel. Sofia deve estar se perguntando onde estamos. Eles caminharam em silêncio pela areia. Eduardo sabia que o mais difícil ainda estava por vir. Contar para Sofia que ele era seu avô e torcer para que uma criança de 8 anos conseguisse compreender e perdoar o que nem mesmo os adultos conseguiam. O futuro da família que ele havia destruído 28 anos atrás agora dependia da reação de uma menina que mal o conhecia, mas que já havia roubado seu coração completamente. 3 semanas se passaram desde o confronto na praia de Salvador. A viagem havia continuado. Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis, mas com uma dinâmica completamente diferente. Eduardo havia contado a verdade para Sofia, que levou 2 dias para processar a informação de que o tio Eduardo era na verdade seu avô. Agora estavam de volta a São Paulo no último dia da viagem. Eduardo havia insistido em levá-las ao apartamento dele para um jantar de despedida. O estado de saúde dele tinha se deteriorado visivelmente nas últimas semanas. Os medicamentos para a dor eram cada vez mais frequentes e ele dormia muito mais que no início da viagem.
Sofia estava na varanda do apartamento, observando a cidade iluminada, enquanto Marina e Eduardo terminavam de arrumar as fotos da viagem em um álbum. Vovô Eduardo, disse Sofia, usando pela primeira vez o título que ainda soava estranho para todos. Você realmente vai morrer? Eduardo parou de organizar as fotos e se ajoelhou na altura da menina. Vou, princesa. Provavelmente em alguns dias. Vai doer? Um pouco. Mas sabe o que não vai doer? As lembranças de todos esses dias que passamos juntos. Essas ficam para sempre aqui. Ele tocou o peito sobre o coração. Sofia o abraçou apertado. Eu vou sentir sua falta. E eu vou sentir a sua. Mas você vai cuidar da sua mãe para mim, não vai? Vou. E vou estudar muito para ficar rica igual você e cuidar dela sempre. Eduardo riu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Você não precisa ficar rica, Sofia. Precisa só ser feliz e ser uma pessoa boa. Isso é mais importante que qualquer dinheiro. Marina observava a cena da cozinha, o coração partido. Por mais que ainda sentisse raiva de Eduardo, não conseguia negar que ele havia se tornado uma presença importante na vida de Sofia. E na dela também, embora custasse admitir. Sofia, chamou Marina. Que tal tomar seu banho? Amanhã temos que acordar cedo. Quando Sofia saiu, Marina e Eduardo ficaram sozinhos na sala. O silêncio entre eles ainda era carregado, mas diferente. Não mais de raiva, mas de uma tristeza compartilhada. Marina, disse Eduardo, tem uma coisa que preciso te dar. Ele foi até o escritório e voltou com uma pasta de documentos e uma carta lacrada. O que é isso? Meu testamento. Deixei metade da empresa e todos os meus bens pessoais para você. A outra metade fica para a Sofia quando ela fizer 25 anos. Marina balançou a cabeça. Eduardo, eu não posso aceitar isso. Não é uma questão de aceitar. É uma questão de justiça. Esse dinheiro deveria ter sido usado para criar você, para te dar oportunidades, para te dar a vida que mereceu ter. É o mínimo que posso fazer. Eu não quero seu dinheiro. Mas Sofia merece ter oportunidades. Merece fazer faculdade, viajar, ter escolhas na vida. E você merece nunca mais ter que se preocupar com contas, com trabalho, com sobrevivência. Marina pegou a pasta com mãos trêmulas. E a carta? Só leia depois que eu morrer. É tudo que eu gostaria de ter dito para você nesses 28 anos e nunca tive coragem. Eles ficaram em silêncio por um momento. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas o que é? Quando eu morrer, você poderia me perdoar? Não precisa ser agora, nem precisa ser logo. Mas um dia, quando a dor passar um pouco, você poderia tentar me perdoar? Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo, eu não sei. Vou tentar. É tudo que posso prometer. É mais do que eu merecia. Sofia voltou de pijama e se sentou entre os dois no sofá. Posso dormir aqui hoje? No apartamento do vovô? Marina olhou para Eduardo, que assentiu discretamente. Pode, amor. Os três assistiram a um filme na televisão. Sofia deitada no colo de Eduardo. Marina ao lado deles. Era uma cena doméstica, familiar, que poderia ter sido comum se Eduardo tivesse feito escolhas diferentes 28 anos atrás. Quando Sofia adormeceu, Eduardo a carregou para o quarto de hóspedes. Ela é perfeita, Marina, disse ele quando voltou. Você fez um trabalho incrível criando ela. Fiz o que pude, sozinha. Eduardo assentiu. E foi suficiente. Foi mais que suficiente. Ela é inteligente, carinhosa, forte. É tudo o que eu gostaria que uma neta minha fosse. Marina o olhou. Eduardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Se você não estivesse doente, teria me procurado algum dia? Eduardo ficou quieto por muito tempo. Honestamente, provavelmente não. Eu sou covarde, Marina, sempre fui. Precisei saber que estava morrendo para encontrar coragem de fazer o que era certo. Marina assentiu. Pelo menos ele estava sendo honesto agora. Obrigada por ter sido honesto. Eduardo morreu 5 dias depois durante o sono no hospital. Marina e Sofia estavam ao lado dele quando isso aconteceu. Suas últimas palavras foram: obrigado por me terem dado uma família. No funeral, compareceram centenas de pessoas, empresários, funcionários, conhecidos. Mas na primeira fila, sentadas juntas, estavam apenas Marina e Sofia, as duas pessoas que realmente o haviam conhecido nos últimos dias de sua vida. 6 meses depois,
Marina abriu a carta que Eduardo havia deixado para ela. Era longa, detalhada, cheia de pedidos de perdão e memórias sobre Helena que Marina não conhecia. No final, Eduardo escreveu: Marina, sei que não fui o pai que você merecia, mas quero que saiba que esses últimos dias com você e Sofia foram o único momento da minha vida em que me senti completo. Vocês me deram o que o dinheiro nunca conseguiu dar: uma família, um propósito, um amor verdadeiro. Espero que um dia você consiga lembrar de mim não como o homem que a abandonou, mas como o homem que, mesmo tarde demais, aprendeu a amar. Cuide da Sofia, conte histórias bonitas para ela sobre o avô que a amou imensamente e tente ser feliz. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Marina dobrou a carta e a guardou na caixa com as poucas lembranças que tinha da mãe. Do lado de fora, Sofia brincava no jardim da casa nova que haviam comprado com o dinheiro da herança. Uma casa com quintal, perto de uma escola boa em um bairro seguro. A menina cresceria com oportunidades que Marina nunca teve. Faria faculdade, viajaria pelo mundo, teria escolhas. E quando fosse mais velha, Marina contaria para ela sobre o avô que apareceu por um mês e mudou suas vidas para sempre. Havia perdão? Marina ainda não sabia. Mas havia gratidão. Por Sofia ter conhecido o avô, por ela ter tido a chance de ver o Brasil, por elas duas terem descoberto que família às vezes aparece de formas inesperadas. E talvez, no fim das contas, isso fosse suficiente.